né? E a gente já fazia os nossos serviços que faria aqui fora, lá. Certo. Né? Falando em comunidade, o último episódio antes dessa conversão foi um episódio muito triste. Foi. Na qual você esteve presa. Sim. Você pode compartilhar com a gente esse momento? Posso. Então, logo depois desse que eu fui pro tráfico, né? Que eu fiquei naquele lugar, foi ali no bairro Hungarês. E eu peguei. Ele tá no fone. Aí eu. Eu falo, ele gosta muito da gente. Aí eu. Tava chegando perto da festa da Misericórdia. E nessa época minha mãe rezava por mim, eu tratava ela igual bicho, ela se jogava no chão, eu não sabia se ela estava tendo infarto, eu não sabia se ela estava tendo derrame, eu falava, ai, você vai ficar isso, a louca. Eu tratava ela, sabe, super mal. E ela sempre rezando por mim. Aí falaram para minha mãe assim, viu, Anitta, você conhece a festa da Misericórdia, lá na Canção Nova? Ela falou, não. Vai lá pedir pela sua filha, está acontecendo muitos milagres lá, né? E ela foi ela e meu pai. E no dia da festa da misericórdia, Deus teve misericórdia de mim. Foi nesse momento que eu fui presa. E eu fui presa num tempo que, há um mês antes de ser presa, eu tinha sido estuprada na biqueira pelo próprio cara que a gente dividia os quartos. Eu estava muito louca de droga, eu estava praticamente inconsciente. E eu cheguei para a pessoa que eu comprava droga para revender, né? E contei o que tinha acontecido. Quando o cara chegou, ele apanhou tanto. Apanhou. Depois eu queria cobrança, porque eu já tinha maldade dentro de mim. Eu já andava perguntando para as outras pessoas como é matar alguém. O mal, ele não tem limite. E eu queria saber. Eu queria viver a experiência, mesmo que fosse as piores. E veio irmãos do Abiteto, veio umas 7 pessoas, assim, de tudo quanto é lado, de Abiteto, Nova Esperança, e desciam a escadinha onde eu morava e perguntava o que aconteceu, e eu falava certinho para cada um, entrava para saber a história. Você vai querer cobrança mesmo? Eu falei, vou. Então vai ser o seguinte, a gente vai esperar a poeira baixar. E quando ele achar que está tudo bem, que não é nada, ficou batido, isso aí passou batido, a gente vai pegar ele e você vai levar num descampado. Aí você vai fazer ele, mas você vai fazer ele. E se você não matar ele, é ele que vai matar você. Aí eu, tá bom, vou. Bati no peito e falei, vou. Aí estava chegando esse dia. Estava tudo muito quieto, já estava esperando já esse dia. Já estava, se não fosse uns 3 dias, isso ia acontecer. Porque já estavam me avisando já que estava perto. E no dia da festa da misericórdia eu fui presa. Eu falo que é loucura, né? Eu falar que Deus teve misericórdia de mim com a minha prisão, mas o caminho dele foi esse, para a minha salvação, né? Eu tive que ser presa. E nesse dia que eu fui presa, eu apanhei da GCM, apanhei muito. Hoje eu sei quem... Lógico que eu não esqueci, né, quem são, né? Eu vou no sindicato e vejo alguns lá, né? Um mora aqui perto. Enfim. Faz parte do show. Aí, graças a Deus, eles não me reconheceram, né? Até hoje, assim, nossa, depois que dá vergonha, né? Enfim, aí eu fui presa, levaram eu. Nós fomos presos em 4, 5. Então, eu fui presa por tráfico de drogas, corrupção de menor, formação de quadrilha. E quando eu entrei lá dentro, que me levaram para dentro do convívio, que eu fiquei primeiro na cela da delegacia, eu consegui usar o telefone lá delas, né? E liguei para minha mãe. Falei, mãe, eu tô presa. Aí ela, agora você quer me ajuda? Minha mãe estava voltando da Canção Nova no meio da estrada. Eles pararam o carro,
minha mãe olhou para o céu e falou assim: Senhor, ano que vem eu creio que a minha filha vai estar aqui, dando testemunho. Mas se não for, que ela continue presa. Essa foi a oração da minha mãe, né? Nossa, arrepiou. E eu fiquei lá. Só que eu fiquei assim... Você acha que eu estava preocupada? Quando eu cheguei na cela, eu conhecia todo mundo da cela. 2 que eu não conhecia. 2. Tinha gente que me devia na rua que estava presa. Nossa! Só que a gente não pode cobrar lá dentro, né? Tem que cobrar na rua. Não. Aí, eu falei, tô em casa. Fiquei na mesma cela com as mesmas pessoas da rua. Aí eu falei, o quê? Fiz um ofício proibindo a entrada do meu pai e da minha mãe na cadeia. Não queria que eles entrassem. Também por vergonha, porque eu não queria ter a reação, não queria saber como é isso, entendeu? De eles passarem essa vergonha, né? Então, eu fiz esse documento aí. E eu queria continuar na correria ainda. Então, eu ajudava a pegar droga que eu voava por cima, lá no presídio de Votorantim. E eu continuava usando droga. Lá só não tinha o crack, né? Porque o PCC não autoriza o uso de crack dentro da cadeia. Mas, de resto... Aí foi quando a minha mãe arrumou uma advogada e ela pediu para conversar comigo. Essa advogada muito insistente me convenceu a assinar o documento que autorizava a entrada dos meus pais. Aí estava chegando o dia da visita e aquele nervoso, e aquele nervoso, e aquele nervoso. Aí meu pai e minha mãe entram. Nossa, aí desabou meu mundo, desabou tudo, sabe? Parece que eu dei um choque de realidade, ver meu pai e minha mãe e eu lá. E eles trouxeram um livro do Gelf para mim, que chama Você Nunca Está Só. E esse livro foi o meu despertar espiritual dentro da cadeia. Aí, quando minha mãe foi embora, ficou com o livro. E, por coincidência, estava passando aquela novela do tráfico das mulheres. Salve, Jorge. Salve, Jorge. 2010. Só uma pergunta, né? Comentando um exemplo. Você assinou um ofício que eles não poderiam entrar. Sim. Mas se eles quisessem ou pegassem um advogado para derrubar esse ofício, isso pode ou não? Eu teria que autorizar. Ah, tá. Teria que autorizar. Aí eu comecei a ler esse livro e a final de cada capítulo desse livro tem uma oração. E essas orações foram me tocando aos poucos. Porque no livro do Gelp também tem uma parte que se chama Fuga. Que ele planejou uma fuga, né, do presídio. Ah, filha, eu queria vender a fuga. Eu falei, gente... Deram asa pra cobra. Eu tenho uma fuga aqui que talvez a gente consiga fazer. Vou escalar o muro. Tem um plano aqui. Cheguei a comentar tudo, mas as orações, assim, não deixaram ser essa loucura ir pra frente. E eu tive um dia que lá na cadeia, assim, tem a mesa, né, a primeira cama. A cama de baixo, que é no chão, embaixo da cama, se chama tumba. E a cama de cima, que seria o beliche, é o andaraí, que ela chama. E os colchões espalhados no meio é a praia. Então, eu saí da praia e fui pra tumba. E fiquei o tempo todo na tumba. Quando liberava uma ia transferida, sempre chegava uma grávida, ou alguém que tinha HIV, tinha que dar preferência para a cama para elas, né? E eu lá, lendo esse livro, né? De repente me bateu um negócio de desafiar Deus. Quando eu li o livro, eu falei, não pode. Não pode acontecer só na vida dos outros, gente. Eu não acredito que só nos outros acontece. Era o final da novela. Era o último capítulo. E quando tem a novela lá nas ninguém pode fazer um show na cadeia. Novela das 8 lá é sagrado, né? Pode assistir. Pode assistir. Tem TV lá para assistir. Só que você não pode falar alto. E foi nessa hora que eu surtei. No final do capítulo da novela.
Saí assim, do nada, correndo, parecia uma doida debaixo da cama. Segurei na grade, assim, da cadeia lá e fiquei gritando, Jesus! Eu quero ver o milagre na minha vida, vou parar com tudo, mas eu quero ver se realmente você faz. Eu tô abrindo mão de tudo. E gritei. E voltei. E as meninas começaram, cala a boca, amanhã nós vai fazer ideia. E não sei o quê. Aí eu falei, as meninas também, né, que tem eles chamam de disciplina da cela, né, que é a que toma conta da cela, e tem a que toma conta do pavilhão. Aí a menina que toma conta da cela falou, você tá louca aqui, não sei o quê. São presas. São presas. As próprias presas têm a sua hierarquia lá dentro. E a menina da cela falou assim, viu, você tá louca aqui, não sei o quê. Eu falei, todo mundo surta, agora chegou a minha hora de surtar. Aí eu fui para debaixo da cama, e aí foi. Não ajudava mais. Falei, não quero mais cheirar, não quero mais fumar maconha, não vou fazer mais nada. Só que eu tinha um relacionamento lá dentro da cadeia. E eu não tinha aberto mão ainda, porque eu não sabia como falar para ela, né? Porque eu era conhecedora da palavra de Deus. Eu sabia disso. Então, eu falava, Deus, o que falta? Falta isso, né? Eu ficava, meu Deus, como que eu vou fazer? A sorte é que ela contou a história dela para mim, eu sabia que ela era casada com um rapaz lá fora, e essa foi a deixa para eu sair desse relacionamento. Só que quando a gente está preso e a gente se decide por Deus nessa loucura, aí que o inferno se levanta. O inferno fica louco, o diabo fica louco. Então ele quis me derrubar lá dentro de tudo quanto é jeito. Descobriram que o meu pai era do exército e vinha me visitar. E lá não pode, né, entrar pessoas das Forças Armadas, da polícia. Militar, no geral, né? Para fazer visita. Aí, quando eles descobriram, eles falaram assim, viu, você não vai poder mais receber a visita do seu pai, você vai ter que falar para ele não vir. Eu falei, ele vem. Eu tentei ligar para ele, né, falar, olha, não pode, pai, agora, por causa disso. E ele bateu o pé, não queria. Então, eu estava numa situação que eu não ia conseguir proibir ele de entrar. Você ia ser chamado nas ideias daí. Né? Exato. E nessa parte, assim, aconteceu que uma menina também saiu foi transferida. Ela foi transferida para Campinas. E ela olhou assim para mim, foi você, né? Sei que você corre com polícia. E você que está fazendo eu ir de bonde, quer ser transferida. Se você for para Campinas, você já vai chegar pedida lá. Né? Já vão chegar para me matar. Eu falei, que louca, né? Enfim. Mas assim, eu não tinha contato com essa menina. Pra você ver como o diabo usa as pessoas que você nem sabe nem quem é. E ela achando que eu tinha falado para ela ser transferida. Alguma coisa, entendeu? Então, quando eu falei que meu pai ia entrar, as meninas falaram assim, então você vai para o seguro. O seguro é o quê? Você sai do convívio das outras presas, para que você possa ter essas visitas, só que automaticamente você vira rival do PCC. Que chamam de coisa. Então, automaticamente, na hora que eu fosse livre, eles iam procurar me matar. É assim que funciona lá. Até onde eu fiquei, né? Porque agora deve estar tudo uma bagunça, né? Não sei como é que funciona as regras deles. E nisso, o meu pai veio me visitar e tal. Aí ele saiu, aí falou assim, olha, seguinte, não dá. A gente vai ter que conversar, vou colocar você na linha, no telefone com um chefe de facção para conversar, tal. Então eu fui chamada 4 vezes para ir conversar, né? E eu falava, não, eu não vou pro seguro, não vou, porque eu sabia que era morte. E quando colocavam eu no telefone, eu ouvia, e aí, menina, o que tá acontecendo? Não sei o que lá, tá sabendo que seu pai é assim? Eu falava, não, meu pai já é aposentado há mais de 30 anos, ele cuidava do convênio médico, tal, do exército, enfim. Aí, tal. Aí desligava. Aí eu sempre voltava para a cela, olhando para cima e falando, Jesus, é o seguinte, eu abri mão de tudo. Se eu morrer, eu vou perguntar o porquê. Porque eu estou abrindo mão de tudo para ver se você faz mesmo. Aí, fui de novo, 4 vezes, 4 dias seguidos. E na 4ª ligação foi diferente. Na 4ª ligação foi assim, filha,
fique em paz, seu pai vai entrar e não vai te acontecer nada. Foi a última vez que meu pai entrou. No dia seguinte, foi a última missa que eu assisti. E nesse meio tempo, eu rezava umas Ave Maria, igual o Gelf contava no livro, né? Porque eu não tinha experiência com Maria, né? Então, eu acreditava que ela era mãe de Deus, mas eu não acreditava que ela tivesse um poder da intercessão dela, né? Eu não sabia. Então, eu rezava sempre Ave Maria. E nesse meio tempo, a minha mãe lá fora, procurando auxílio, né, de padres. E ela estava fazendo a novena de Santa Rita. E na novena de Santa Rita, o padre Vaguinho, de 2013. Foi 2013, né? Aí, na novena do padre Vaguinho, logo que ele terminou de fazer a homilia, ele desceu do altar e falou assim: aqui tem uma mãe que a filha está presa, mas amanhã ela vai ser liberta. Nisso, minha advogada liga, falando, ela chegou para mim, querer conversar comigo, ela falou assim, é o seguinte, meu pai é juiz e ele viu sua ficha, ele falou que você vai cumprir tudo fechadinho, que ele não vai dar colher de chá para você. Eu tive que chegar no coração de uma mulher. E essa mulher, levei ela na sua casa, ela viu onde você mora, ela conheceu seus pais, e ela autorizou a sua saída, você terminar de cumprir sua pena, numa clínica de recuperação. Aí, ela falou assim, então hoje você não dorme mais aqui. E eu tinha assistido a missa 3h da tarde, e isso ela veio falar, um dia antes tinha assistido a missa, né? Aí no dia seguinte ela falou isso. Só que o que eu não sabia é que quando ela contou para os meus pais sobre a clínica, eles tinham que achar a clínica no dia. E qual clínica que ia aceitar eu saindo direto da cadeia? Era muito longe, era Fazenda Esperança. Isso era o quê? Umas 2h da tarde? Até 8h da noite tinha que estar com um ofício que eu estava internada. Agora, imagina, atravessar São Paulo, na Fazenda Esperança, não ia dar tempo. E ninguém queria me aceitar. Então, minha mãe ajoelhou, pedindo intercessão de Santa Rita, lá diante do Santíssimo. E nessa hora, o meu pai entrou em contato com o Tião da Renovação, e ele falou assim, tem esse número aqui desse lugar, tal, né? Que ela era 3 irmãzinhas lá do Pilar do Sul. E minha mãe ligou contando. Aí não queria, ela, não, mas não dá, que não sei o que. Daí minha mãe chorou, pelo amor de Deus, sem misericórdia, mano, não sei o que tal. Enfim, conseguiram, né? E eu não queria ir para ser internada, eu falava assim, olha, é o seguinte, Deus, se eu for internada num lugar que parece hospital, eu vou fugir. Você sabe disso. Você sabe que eu vou fugir. Aí, beleza. Aí, quando a minha advogada veio falar, você não dorme mais hoje aqui, eu falei, viu? Mas eu vou para um lugar como? Não se preocupe, seu pai escolheu a dedo. Meu pai me conhece. A dedo que deu, né, Sadal? Só que meu pai não escolheu a dedo, ninguém tinha visto ainda o lugar. Foi Deus, meu pai Deus que escolheu a dedo. Então eu falei com Deus no telefone, ele escolheu para mim, porque eu creio que eu ouvi a voz de Deus no telefone, eu falei com ele. E ele que escolheu o lugar para mim. Uma capela, um lago, um sítio bem bonito. Tava tudo pronto já. Tava tudo pronto. E ali eu fui catequizada de novo, eu fui... tive uma espiritualidade muito linda. Falo que eu fui gerada ali de novo, né? Esses dias eu fui fazer Momento de Maria lá em Pilar do Sul. E eu falei que Pilar do Sul é o útero de Maria para mim, porque foi ali que eu fiquei 9 meses sendo gerada de novo. Aquelas irmãzinhas lindas, maravilhosas, que me acolheram, que não desistiram de mim porque eles queriam desistir. Por quê? Porque eu pedia para ir embora toda hora. Daí ligavam para minha mãe e falavam, não, irmã, não, segura ela aí. E não sei o quê. Levaram até minha advogada lá, né, para poder fazer, você vai sair daqui, você vai direto para cadeia, você vai fazer o quê? É aqui que você tem que ficar. Daí ela falava assim, né? Aí eu, tá, para me convencer, né?
E uma das coisas que eu quis foi conhecer o Gelf. Eu falei, mãe, eu preciso conhecer o cara do livro. Eu preciso. Aí ela conseguiu falar com ele, né, para levar lá para a clínica. Aí ele foi lá, pregou para nós, né, contou o testemunho dele. Aí eu olhava assim, mãe, é isso que eu quero. Eu quero ter esse olhar dele. Esse olhar de liberdade. Porque ele tem um olhar muito livre. Ele é uma pessoa muito livre. É isso que eu quero para mim. Eu quero ser livre. Então o Gelf na minha vida foi um cara assim que Deus nos uniu na espiritualidade, sabe? Foi incrível. Ele é meu padrinho de casamento, né? Através de um livro, Deus tocou você através de um livro dele, né? Que foi o começo de tudo. E o Márcio já conhecia o Gelf, né? O Márcio já, antes de eu conhecer o Márcio, ele já conhecia o Gelf. Aí, quando eu terminei meu tratamento, né? Tive o meu batismo do Espírito. Minha mãe morria de medo de levar eu para casa. Tem aqueles dias que tem a ressocialização, então ela tinha medo. Então ela fazia coincidir com alguma coisa da Canção Nova. Vai se ressocializar lá, né? Eu não tinha medo. A única coisa que a gente fazia era dormir em casa para pegar a roupa e vai. Quanto tempo você